Então, começamos aqui nossa segunda aula, não é? E nelas vamos falar sobre substantivos e as duas primeiras classificações do substantivo, tá? Só para dar uma relembrada, o substantivo é aquela classe de palavra, é aquele tipo de palavra, não é? Que é usado para dar nome a tudo que existe ou é inventado na nossa imaginação. Mas a gente diz que o substantivo é a classe de palavra dos nomes, que dá nome a tudo que tem nesse mundo, tá? E a primeira classificação dos substantivos, eles podem ser simples, quando nós utilizamos eles para se referir a algo de uma maneira geral, como eu expliquei lá no grupo, tá? Sem especificar, sem se dirigir a alguém ou a algo especificamente, aí nós temos os substantivos simples. O substantivo próprio. Gente, desculpa, eu falei substantivo simples, mas o nome é substantivo comum. Não é simples, não, é comum, tá? Então, comum nós utilizamos para nos referir a algo de uma maneira geral, sem ser específico daquela pessoa ou daquele lugar, tá? E o próprio é quando nós falamos especificamente de algo ou de alguém, tá? Então, a grande diferença, não é, na escrita entre esses substantivos é que o comum ele é escrito com letra minúscula. Guilherme, o que é isso na sua boca? O que é isso que está na sua boca, Guilherme Farias? A borracha? Você está com a borracha na... É o quê? A madeira. Não, não é para estar com isso Madeira. na boca. Não, imagina se você engole isso e começa a engasgar. Pode não, tira isso da boca, tá? Então, só para concluir esse pensamento que eu tava falando aqui agora. E o substantivo próprio e o comum, a grande diferença entre eles na escrita é que o próprio ele é escrito com a letra maiúscula sempre. Se for dois nomes, os dois nomes são escritos com a letra maiúscula. Se for três nomes, os três com a letra maiúscula. E o comum ele é escrito com a letra minúscula. Então, eu vou dar agora uma pausa na nossa gravação e vou dar o espaço para o professor Bruno. Ele vai explicar o conteúdo da aula de recreação, as tarefas, e depois a gente volta à nossa gravação. Combinado, gente? Sim. Então, já a gente volta com a gravação. Bruno, pode ficar à vontade, o espaço é seu. Então, voltando para a nossa atividade, não é? Já expliquei a diferença entre os substantivos comuns e próprios, e eu vou compartilhar a página aqui com vocês agora, tá certo? Página 91 do livro. Deixa eu abrir aqui. E me digam se vocês já estão vendo. Página 91, deixa eu lá subir para colocar lá nela. Já estão vendo a página aí? Sim. Podemos começar? Sim. Então vamos lá. Substantivo comum e próprio. Releia esta frase do texto. Levi, leia aí pra gente. Eu li esta frase do texto. Esse caso aconteceu com a minha avó, Dona Maria. Nessa frase... Pode deixar, Levi, que eu leio agora. Nessa frase, as palavras avó e Maria são substantivos. Por quê? Porque a avó é o nome de um parente da nossa família, né? E Maria é o nome daquela pessoa que é o nosso parente, que é a nossa parente, que é a avó, né? Então, Camille, leia aí para mim esse quadro que está falando o que é um substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, animais, lugares, objetos, sentimentos, etc. Então, substantivo é aquela palavrinha dos nomes, tá? Que dá nome a tudo que existe, não é? Ao que a gente imagina, ao que a gente sente e às atividades que a gente faz no nosso dia a dia, não é? As ações que a gente realiza. Então, é essa a função desse tipo de palavra aí, que é o substantivo. Embaixo está escrito o seguinte: os substantivos podem ser comuns ou próprios, não é? Essas são as duas primeiras classificações do substantivo. Substantivo comum dessa frase aí. Quem é? Qual é o substantivo?
Qual é o substantivo comum dessa frase? Avó. Avó, porque existem várias avós, não é? Então, avó é um substantivo comum, porque pode ser utilizado para se referir a todas as avós. E o substantivo próprio, especificando apenas a avó, qual é? Maria. Maria, tá? Maria. Assim como também pode existir várias Marias, não é? Mas a avó, digamos que a avó de Tainá se chama Maria e a avó de Levi se chama Maria também. Apesar de ter o mesmo substantivo próprio, é a mesma pessoa? Não. Não, tá certo? Então não é que a mesma pessoa vai ter o mesmo substantivo próprio da outra, o mesmo nome da outra, que vai ser a mesma pessoa, tá? Então o substantivo próprio é aquele que se refere a alguém específico. Maria é aquela pessoa que tem aquele nome. A avó, podem existir várias avós. Então, vamos ver aí a diferença entre substantivo comum e substantivo próprio. Tainá, leia para a gente aí o que é um substantivo comum. Eu quero que todos prestem atenção nessa explicação, não fiquem conversando, não fiquem se distraindo nesse momento. Prestem atenção, porque é um conteúdo novo e a gente precisa aprender, tá certo? Tainá, leia pra gente aí o que é um substantivo comum. Substantivo comum é a palavra que dá nome aos seres da mesma espécie. Exemplo, cão. Exemplo, pode existir vários cães, não é? Isabelle tem aí um cachorrinho, uma cachorrinha, não é? Um cão, que é um cão, né? Alguém mais tem um cachorro aí na sua casa? Um cão? Alguém mais aí? Mas não tenho mais. Guilherme tinha, eu também tinha. Isabelle, qual é o nome do cão que você tem aí na sua casa? Lupita. Lupita. O que tinha aqui em casa se chamava Bolinha, tá? O nome cão, não é o nome que é dado à espécie do animal. Mas o nome Lupita, só o cão de Isabelle que tem esse nome, que é o nome próprio do cachorro dela, da cachorrinha dela, não é? Então vamos agora, Isabelle vai ler para mim o significado aí do substantivo próprio. O que é o substantivo próprio? Substantivo próprio é a palavra que dá nome a um ser em particular. Exemplo, Sansão. Ou seja, quando a gente dá o nome daquele ser, ou daquele lugar, ou daquele estabelecimento, não é? Nós aí temos um substantivo próprio. Qual é o nome próprio aí desse cachorro? Sansão. Sansão, tá? Então, cão ou cachorro é o substantivo comum, que pode existir vários cães ou cachorros. Mas o nome próprio é o nome daquele indivíduo em específico, que é Sansão, tá? Então, vamos para alguns exemplos aí de substantivos comuns e próprios. Aí nós temos o nome menino. Gente, menino é um substantivo comum ou próprio? Comum, porque pode existir vários meninos. E Eduardo é um substantivo comum ou próprio? Próprio, porque é próprio daquele menino ali que está aparecendo na foto. Muito bem. Vamos de novo. Gato é um substantivo comum ou próprio? Comum. Existem vários tipos de gato, não é? Mas Lorde é próprio ou é comum? Próprio, porque é o nome específico, não é? O substantivo específico do nome daquele gato. Outro, quando a gente fala a palavra cidade, aí nós temos um substantivo comum ou próprio? Comum. Existem várias cidades, não é, gente? Mas quando a gente diz o nome, ó, Rio de Janeiro, é comum ou é próprio? Próprio. Tô vendo que vocês já conseguiram aprender a diferença entre substantivo comum e substantivo próprio. Estou muito orgulhoso e feliz, tá certo? Podemos... Esse negócio aqui lá no Rio de Janeiro. Como é, Guilherme? Essa estátua aqui lá no Rio de Janeiro. É o Cristo Redentor, que tem lá no Rio de Janeiro. Podemos ir agora para a página 92? Sim. Página 92, vamos agora fazer a nossa tarefa, tá? Sim, gente, olha, uma coisa muito importante aí que esse menino tá falando.
Eu quero que Guilherme Farias leia aí a fala desse menino aí no começo da página 92. Escrevemos os substantivos comuns com a letra minúscula e os substantivos próprios com a letra iniciada maiúscula. Olha só que coisa importante. Essa dica já vai ajudar a gente muito, não é? A saber identificar se o substantivo é comum ou é próprio. Aqueles que são escritos com letra minúscula são substantivos comuns. Aqueles que são escritos com letra maiúscula são substantivos próprios. Se a letra inicial é minúscula, é comum. Se a letra inicial é maiúscula, é próprio. Assim fica fácil, não é, gente? Então vamos fazer essa tarefa aí. Vamos lá. Número 1. Pinte de azul os quadros que possuem substantivos comuns. E de verde, os quadros que possuem substantivos próprios. Isabelle, vai me dizer aí, o primeiro quadro está escrita a palavra José, não é isso? Sim. Isabelle, é um substantivo comum ou próprio? Próprio. Então nós vamos pintar, muito bem, está correto. Então nós vamos pintar de qual cor? Verde. Verde. Então José, próprio, vai ser pintado de verde. Ótimo, muito bem. Camille, embaixo de José nós temos a palavra mesa. A palavra mesa, Camille, é comum ou é próprio esse substantivo? Comum. Comum. Qual cor a gente vai pintar? Azul. Azul, muito bem. Embaixo de mesa, Guilherme Farias, nós temos o nome país. Veja que país pode ser usado para falar sobre vários países de uma forma geral. Isso é um substantivo comum ou próprio? Comum? Comum. Muito bem. Qual é a cor que nós vamos usar? Azul. Azul. Ótimo. Agora lá em cima, deixa eu ver quem é que vai ser a próxima pessoa a responder. Levi. Levi, a palavra casa é um substantivo comum ou próprio? Comum. Comum. Muito bem. Existem várias casas, não é, Levi? Qual é a cor que a gente vai usar? Azul. Azul. Ótimo. Vamos usar a cor azul. Continuando, Tainá. Agora veja bem, Tainá. Brasil. Está escrito assim, ó. É um nome comum, substantivo comum ou um substantivo próprio? Um substantivo próprio. Muito bem, Tainá. Substantivo próprio. Qual é a cor que nós vamos pintar? Qual é a cor que nós vamos pintar, Tainá? Azul ou verde? Verde. Verde, ótimo. Vocês estão conseguindo acompanhar? Alguém tem alguma dúvida até agora? Não. Então vamos seguindo. Agora eu vou perguntar para Isaac. Isaac, o nome Europa, que é o nome de um continente em específico, tá? O nome Europa é um substantivo comum ou próprio? Hein, Isaac? Próprio. Próprio, muito bem, Isaac. O nome Europa é próprio, tá? Porque está se referindo especificamente a um continente. Então, nós vamos pintar de verde ou de azul? Verde. Verde. E outra coisa também, ó, foi escrito com a letra maiúscula. Se está de maiúscula, é próprio. Melina. Melina vai me dizer agora se a palavra flor é um substantivo comum ou próprio. Como É um substantivo comum. Muito bem, Melina. Me diz uma coisa, qual é a cor que a gente vai usar? Azul ou verde? Azul. Azul, ótimo, muito bem. Continuando abaixo, nós temos a palavra galinha. Galinha, não é? E quem vai me dizer agora é Caio Kevin, tá? Caio Kevin, o nome galinha é um substantivo comum ou próprio? Comum. Comum, parabéns. Qual é a cor que a gente vai usar?
Azul. Azul. Muito bem. Todo mundo já respondeu nessa rodada? Sim. Faltou alguém responder? Não, né? Então vamos de novo para o começo. Voltando para a Isabelle. Isabelle vai me dizer aí o nome Carolina. Carolina é um substantivo comum ou próprio? Próprio. Próprio. Qual é a cor? Muito bem, parabéns. Qual é a cor que nós vamos usar? Qual é a cor, Isabelle? Verde. Verde, a cor é verde, ótimo. Vamos finalizar. Quem vai me dizer agora é Guilherme Farias. Guilherme Farias, Fifi, assim, ó, com a letra maiúscula. É um substantivo comum ou próprio? Próprio. Próprio, muito bem. Qual é a cor que nós vamos usar, Guilherme? Verde. Verde, ótimo. Continuando, eu não quero ninguém riscando a minha tela. Quem está passando o dedinho aí na tela, não faça, porque senão vai distrair na hora de fazer a tarefa. Quero todo mundo prestando atenção na tarefa. Continuando, nós temos agora Aracaju. E Camille vai me dizer, Aracaju é um substantivo comum ou próprio? Próprio. Próprio, parabéns. Qual é a cor que se usa? Verde. Verde. Para finalizar, agora eu vou perguntar para Caio Kevin novamente, tá? Caio Kevin, o nome xícara, substantivo xícara, é comum ou é próprio? Comum. Comum, ótimo. Qual é a cor? Azul. Azul. Muito bem. Então, pintamos aí, não é? Com as cores corretas. Abaixo aí no número 2, vou pedir para a Tainá fazer a leitura do número 2 para a gente. Nomeie cada animal com um substantivo comum e um substantivo próprio. Veja o exemplo. Então, nós temos aí, não é, os animais. Nós temos que nomear esses animais com substantivos comuns e próprios. Melina, você falou comigo? É porque, professor, se eu sair, é porque o celular tá quase descarregando. Tá certo, tudo bem. Aí você assiste o vídeo depois, tá? Então, vamos lá. Nós vamos nomear com o substantivo comum de todos os animais, comum a todos os animais, depois um próprio para aquele animal em específico, tá? Então, nós temos aí ó, o exemplo pássaro, que é um substantivo comum a todos os pássaros, não é? E depois nós temos o nome amarelinho, tá? Então, o nome de cima é um substantivo comum e o nome de baixo é um substantivo próprio. Isaac, me diga aí esse próximo animal, qual é o substantivo comum relacionado a ele? Cachorrinho. Cachorro ou cachorrinho, tudo bem, cachorrinho está no diminutivo. Mas aí o mais adequado é o cachorro, tá certo? Que é a forma normal. E qual é o substantivo próprio que nós podemos usar, Isaac? Me dê um exemplo aí. Mike. Lembrando que substantivo próprio nós escrevemos com letra maiúscula. Então, o livro traz aqui como exemplo também cachorro e colocou o nome dele Bilu, tá certo? Mas cada um pode fazer o seu da sua forma. Vou perguntar agora para Levi. Levi, qual é o nome comum que se dá a esse animal aí ao lado do cachorro? Gato. Gato, é um substantivo comum. Qual foi o próprio que você escreveu? Lindo. Lindo. Pode ser o nome lindo, porque você pode colocar, não é, esse nome no seu gato. Desde que seja escrita com letra maiúscula, tá bom? Não se esqueça. Então, nós temos aí no livro, não é, o nome gato, que é o substantivo comum, e o nome Mimi, que é o substantivo próprio que foi dado a ele. Para finalizar, vou perguntar agora a Melina. Melina, qual é o animal que está aí que recebe um nome próprio? Qual é o nome próprio? Não, próprio não, desculpa, o nome comum dele, esse terceiro animal. Quarto.
Coelho. Coelho. Coelho é um nome próprio. E o nome coelho é um nome comum. E você vai me dizer agora o nome próprio que foi dado, que você deu a ele. Merle. Coelho como? Merle. Merle, não é? Então, Melina deu esse nome Merle. E aí no livro foi dado o nome próprio Fofura. É o coelho Fofura. Tá? Ô, professor, Oi. esse coelho nem parece tão fofo. Nem parece tão fofo, né, Guilherme? Mas deram aí o nome para ele de Fofura. Então vamos lá, escreva agora substantivos próprios para nomear. Vou perguntar a quem eu não perguntei na tarefa passada, tá? Camille, um substantivo próprio para nomear menina. Uma menina. Camille. Camille, o próprio nome de Camille, não é? E o livro trouxe aí como exemplo Bárbara. Vou perguntar para Guilherme Farias agora. Um substantivo próprio para nomear uma cidade. São Paulo? São Paulo, muito bem. Correto. Lembrando que os substantivos próprios se escrevem com letra maiúscula. Continuando abaixo, Levi, eu já perguntei? Já. Agora quem vai falar é Tainá. Tainá, um substantivo próprio para dar o nome a um supermercado, a um homem. Marcos Túlio. Marcos Túlio. E como você escreveu dois substantivos, não é? É composto por duas palavras. Essas duas palavras têm que ficar com letra maiúscula. Não se esqueça, tá? Isabelle, vai me dizer um substantivo próprio usado para nomear um supermercado. Tudo gostoso. Tudo gostoso, não é? Foi esse que você botou? Uhum. Ótimo. Então você vai botar isso aí, esse nome, que tem duas palavras e as duas palavras com letra maiúscula. Continuando, vou perguntar agora a Caio Kevin. Caio Kevin, um substantivo próprio para dar nome a uma loja. Davi Confecções. Davi Confecções. Comprei o presente para o meu pai lá nessa loja. Viu? As duas palavras, não se esqueçam que são escritas com letra maiúscula. Tá? E para finalizar, vou perguntar agora para Isaac. Isaac, um substantivo próprio utilizado para nomear uma praça. Pronto, Francisco B. Duda. Francisco B. Duda. Não entendi. Francisco B. Duda. Beduda? Dunda. Dunda. Ah, sim. Francisco Dunda. Muito bem. Agora eu entendi. Tá? Então, correto. Não deixe de escrever essas palavras também com letra maiúscula. Se escrevem com letra maiúscula. Podemos ir para a página 93 para finalizar? Página 93. Escreva no diagrama. Todo mundo escreveu certo, tá certo? Então não vou nem perguntar. Escreva no diagrama os nomes de cada figura e descubra o nome do ser folclórico nos quadrinhos verdes. Primeira figura é o quê? Bicicleta. Bicicleta. Segunda figura é o quê? Anel. Anel. Terceira figura? Borboleta. E quarta figura? Mesa. Pergunta aí, nos quadrinhos verdes, foi formado qual nome? Iara. Muito bem, nos quadrinhos verdes foi formado, olha aí, o nome Iara. Agora vamos para as perguntas abaixo. Letra A. Você usou substantivos comuns ou próprios para preencher o diagrama? Onde a gente escreveu os nomes aí dessas coisas que estão no número 1, 2, 3 ou 4? Nós utilizamos substantivos comuns ou próprios? Próprios. São nomes específicos dados a alguém ou a algum lugar? Ou é um nome de algo que pode ter em qualquer lugar? Próprio. Não são próprios, não.
Lembre, gente, olha, bicicleta. Bicicleta é bicicleta em qualquer lugar. Anel é anel em qualquer lugar, tá? Borboleta também. Não é um nome específico, não é um nome geral. Borboleta em qualquer lugar é borboleta. E mesa também. Esses nomes são próprios? Não. Esses nomes são comuns, tá? Então, são substantivos comuns, tá? Por que que eles são substantivos comuns? Pois se referem a... pois dão nome, na verdade, a elementos e seres de uma forma geral. Olha aí, temos uma resposta, tá? Não é específico. Agora a letra B, prestem atenção aí na letra B. O nome formado nos quadrinhos verdes foi qual? Qual foi o nome que se formou com os quadrinhos verdes? Próprio. Não, eu quero que vocês me digam o nome que está dentro dos quadrinhos verdes. Qual é? Yara. Iara. Agora vejam bem, viu? Esse substantivo é comum? Existem várias Iaras? Ou é próprio? É específico a algum ser folclórico? Comum ou próprio? Próprio. Próprio. Então, deve ser escrito no início com letra maiúscula, tá? E é um substantivo próprio. Marquem aí. Alguma dúvida? Não. Tem certeza? Sim. A hora de perguntar é agora, viu? Então, ó, vou parar de compartilhar a página aqui, tá? Vou voltar para cá. Falta um minutinho para finalizar a nossa reunião, tá? Então, eu vou encerrar. Vocês vão ver as orientações do professor Bruno no grupo, tá? E amanhã a gente se vê novamente. Amanhã tem aula de ciências sobre os animais e matemática também, viu? Um beijo, um abraço e um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Deu uma coisa.